Mano, Pessoal da amada Igreja Capaz do Senhor Jesus, né? Eu quero deixar mais um testemunho aqui para aumentar a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus. Nós sabemos que na terra existe a sabedoria da letra, né? Existe a sabedoria da letra, a qual existe um dono dela, né? Então as pessoas antigamente não tinham professor, o professor era Deus. Então Deus escrevia na pedra para os discípulos, os apóstolos. E com o tempo, né, Deus foi me dando um crescimento espiritual. Eu perguntei para Deus se ele lia a Bíblia para mim, porque já tinha visto muita gente ler a Bíblia, mas não tinha visto Deus ler a Bíblia. Então ele veio ler a Bíblia para mim no livro de Apocalipse 22, né? Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito da vida e possa entrar na cidade pelas portas, né? E ali ele leu para mim, abriu minha cabeça ali, a minha cabeça virou tipo uma melancia aberta. Ele entra no miolo, sai na boca. E pela manhã ele mandou eu ir na casa de um presbítero, né, da igreja Assembleia de Deus. E chegando ali encontrei um pastor naquele lugar, né? E tinha uma jovem lá de 10 anos que olhou para mim e disse que Deus tinha lido a Bíblia para mim. Eu não tinha nem abrido a boca para falar nada, ela já sabia, muito usada por Deus aquela jovem, né? E ela disse que era para mim ler, que eu estava com a palavra, porque Deus leu para mim ler lá. Só que tinha um pastor que falou que ele que estava com a palavra, e não eu. Só que a jovem insistiu de novo que o pastor não podia pregar, quem estava com a palavra era eu. E ali eu falei, a outra jovem perguntou para mim onde foi que ele leu. Eu falei, aquela voz dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, né? Então ela abriu no livro de Apocalipse para mim pregar a palavra de Deus. E ali aquele pastor estava com uma mulher muito bonita, né? Porque ele conheceu aquela mulher no Rio de Janeiro e trouxe para cá. Só que aquela mulher era casada, era a mulher de um pastor, né? E ele pegou essa mulher e trouxe para cá, tentou fugir com essa mulher. E por isso que Deus me deu a palavra para repreender o pastor. Eu falei para ele: olha, essa mulher é muito bonita, mas não lhe pertence, porque existe um dono dessa mulher. O esposo dessa mulher é um pastor, está chorando, orando para a mulher aparecer, e a mulher sumiu. E as crianças também choram a perca da mãe, né? Então você tem que levar essa mulher de volta e devolver para o dono. Aí ele falou que nem morto ele não ia. Eu falei para os irmãos: então tá aí, ó. Ele disse que nem morto vai. Então quando eu der as costas daqui, Deus vai pegar ele, vai pôr ele numa prensa. E quando eu saí dali, eu acho que teve até que chamar a ambulância, né? Porque o homem passou muito mal. Porque quando Deus manda falar, Deus fala. Então para você que Deus nunca leu a Bíblia para você, né? Você que Deus nunca leu para você, é preciso você saber que Ele sabe ler. É por isso que ele revela a palavra, que ele quer. Ele quer que leia onde ele quer e não onde nós queremos. E é por isso que ele lê a palavra para a gente. Então quando ele lê a Bíblia para nós, ele abre a nossa cabeça, entra no miolo da cabeça e sai na boca. Fica assim, ó, tipo uma roda gigante, quando Deus está falando, né? E para aumentar a sua fé também aí, né? Não só na palavra, mas no livro de Apocalipse fala sobre os cavalos, né? Que no céu existe. Agora eu já entro num campo, como diz, um campo, um lugar celestial, vamos dizer assim, né? Que é um céu que não é. Esse céu que você vê aí, é além desse, é que nem cristal. E lá dentro daquele céu, trincou e saiu uma espada. E quando essa espada saiu, né? A terra estava cheia de demônio querendo me devorar, todo tipo de demônio. E a espada veio andando sozinha e caiu na mão de um pastor. E quando ela caiu na mão de um pastor, em seguida, nós estávamos na terra orando, subimos. Depois o pastor desceu de novo para cortar aqueles demônios que queriam me atacar. E aquela espada, então, ela anda só dentro do céu, que ela conta demônio. Quando o povo, quando Jesus aparecer nas nuvens, vai sair uma guerra, né, contra a mentira e contra os demônios celestiais. E existem cavalos de Apocalipse, garanhões de guerra, né? Que já está pronto para a guerra, e tem anjos preparados para sentar neles, não precisa cela, e você também não precisa de asa para voar, porque Deus te arrebata, né? O cavalo vem, entra debaixo de você, você vai ver se já está em cima das costas dele, e já pronto para a guerra. O cavalo sobe, encosta nas nuvens, e você espera a ordem de Deus para descer, para ir para a guerra, para lutar contra os demônios, porque ali era uma legião de demônios, né? Eu vou começar pelo começo, como tudo começou, para você entender. A mocidade foi evangelizar,
E lá naquela evangelização, o pastor foi orar por uma senhora de idade. E na hora que o pastor colocou a mão na cabeça da mulher para orar, a criança da mulher ficava puxando o paletó do pastor. E o mesmo demônio que tinha na mãe, tinha na criança, do mesmo tamanho. Ficou do tamanho de um poste de luz desse de rua. E as unhas cresceram, e o pastor não tinha autoridade para derrubar aquele demônio. Foi quando Deus arrebatou o pastor, e um cavalo arrebatou o pastor e levou embora. Aí depois, em seguida, fui eu, porque eu comecei a reclamar o sangue de Jesus e o demônio não caía. Precisava de um preparamento celestial. E foi quando que aquela espada começou do céu, trincou, a espada saiu, caiu na mão daquele pastor, e o pastor desceu na terra para cortar os demônios. A espada é que nem navalha, onde ela passa, ela seca o pescoço, o braço, tora os pedaços, né, espiritualmente. Então ali, para você que não sabe que Deus lê a Bíblia, o profeta, para você que não sabe que existe uma espada que corta, ela é espiritual, ela não entra na mão de qualquer um, ela só entra, ela encaixa na mão daquele que Deus dá ordem a ela encaixar. Ela tem até uma coraça por fora. Quando o pastor está com a mão vazia, ela vem e bate. Na cara bate, ela encaixa e cola na mão dele. Quando cola, ele desce para a guerra para vencer os demônios. Então tá aí você que não tem ainda um crescimento espiritual, né? Espiritual, como diz assim, ligado com o céu, né? É preciso você ter, sabe por quê? Porque você precisa ser treinado por Deus para ir para a guerra. Você não pode ir para a guerra de qualquer jeito. O capacete da justiça só cabe na cabeça de um justo. O injusto não consegue praticar a justiça, porque o capacete é sob medida e só cabe na cabeça de um justo. Não adianta ninguém querer fazer justiça, né, sem o capacete sendo injusto. Não adianta, porque o capacete não vai encaixar e ele não vai ter êxito na guerra contra a injustiça, porque ele pratica a injustiça e não é justo para praticar a justiça. Só pratica a justiça quem está preparado para receber o capacete do céu para e combater a injustiça com a justiça, certo? Então, para você que aumentar a sua fé, para você que não sabia, né? Existe aí, eu não contei nem a metade do extremo entre Deus e o homem, tá? Eu não contei na metade. Então tá aí para você ver como é que funciona, né? Deus lê a Bíblia para nós, Deus orienta nós, Ele revela a palavra, Ele fala onde quer ler, Ele manda você ir, né? Vamos supor, esses dias eu fui buscar um pastor dentro de um buraco. O pastor desviou do evangelho e cavou um buraco de uns 2 metros de profundidade, né? E fez uma tampa camuflada com terra e capim e se escondia naquele buraco e dormia ali, porque o buraco era grande, ele forrou de almofada e papelão. E Deus então abriu o céu, né, aqui na minha casa, o anzol desceu e eu vi quando o anzol entrou no buraco e o peixe engoliu. E Deus me revelou o anzol dentro da barriga daquele pastor, crescendo, né, dentro dele, e fisguei um outro peixe, peguei os 2 peixes no anzol só. E quando eu acordei aqui, no outro dia eu fui buscar, porque Deus me deu os pontos de referência onde estava o pastor. Fui lá, ganhei o pastor para Jesus e ganhei a missionária para Jesus. Então, se você tem esse anzol para pescar, você está de parabéns, você foi chamado pelo Senhor para levar a palavra em todo o território nacional e brasileiro e estrangeiro, porque você vai simplesmente levar a boca e quem vai te comandar é o Espírito de Deus, certo? Então você está de parabéns, você que é espiritual, você que, né, leva a palavra de Deus, né, como Deus quer que você leve, Ele manda você ir, né, e você leva. Então Deus, Ele preparou você. Então continua levando o Evangelho de Cristo, porque a série ganha os trabalhadores são pouco, né? E vai orando, porque tem muito serviço na igreja, tem serviço para quem quer trabalhar de bom samaritano, tem serviço para quem quer trabalhar na obra da caridade, tem serviço para quem quer trabalhar na obra da cura, né? Por quê? Porque Deus vai orientar, vai treinar e vai mostrar para vocês como vocês devem trabalhar para Ele, né? Então tá aí, né? A obra de samaritano, Deus revela o necessitado, quando sua mão fica do tornozelo para a mão branca, estica e vai lá onde aquele jovem está, porque você tem que socorrer ele, né? Aí você pega o carro, vai lá e socorre. Você vai lá no lugar que ele está, Deus te leva lá, certo? Quando a irmã está passando dificuldade de mantimento, Deus mostra o prato de boca para baixo. É sinal que você tem que ir lá pôr comida no prato. E assim vai. Então, para aumentar a sua fé, Deus está vendo todo mundo. Eu fui num sítio, né? Com uma irmã, com uma missionária. E chegando naquele sítio ali, tinha um irmão pedindo violão há 1 ano para Deus. E esse violão não aparecia, não tinha jeito desse irmão ganhar esse violão. E o irmão lá, coitado, ele dormia cedo porque é sítio, ele só tem passarinho, não tem luz, não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. E ali é só as frutas mesmo, banana, laranja, mexerica, jaca e a família trabalhando.
E ali, quando os irmãos entraram para dentro da casa daquele irmão, eu fui restrear o pé num lago que tinha lá, o irmão abriu uma vala para abastecer as tilápias dele. E eu fui gelar o pé ali, que o pé estava tentando dirigir, estava calor. E quando eu coloquei o pé dentro daquele córrego, o Espírito de Deus falou que ali naquele vilarejo tinha um homem pedindo um violão para Deus há 1 ano e não ganhava. E o Senhor mandou então dar o meu violão para ele. Eu cheguei ali e falei que eu precisava achar um homem que pediu um violão para Deus. E aquele irmão então começou a querer chorar e era ele. E ali o Senhor fez a obra ali naquele lugar, né? Porque muitas vezes você pede uma coisa para Deus, mas não tem quem corresponda com Deus para levar para você, né? Então Deus trabalha assim, você ora, pede. Aí Deus ele vai usar a revelação para mostrar a sua necessidade. Aquele irmão vai lá levar aquilo para você, certo? É assim que Deus trabalha dentro da revelação do céu, né? Deus ele não deixa você pedir uma coisa e não receber. Você pede e Deus te dá. Deus manda. Então o profeta ele está assim, quando você ora e pede que Deus revela, quando o profeta fala que Deus vai te dar alguma coisa, é porque aquele profeta vai ter que ir lá levar. Né? Vai ter que ir lá levar, porque ele falou, porque Deus mandou ele falar, então ele vai levar. É assim que funciona, tá? Não pode ter profecia de falar e não chegar nada nas suas mãos. A profecia tem que se cumprir, né? Na boca de Deus, que Deus fala, Deus faz. Então, quando você está pedindo uma coisa para Deus, que tem um irmão orando na igreja lá, ele vai receber a revelação para levar aquilo que você pediu para Deus, né? Deus vai suprir a sua necessidade, porque aquele irmão, o Espírito Santo é um só, e o Deus que usa aquele pastor, usa aquele irmão. Então, Deus vai suprir a necessidade do irmão, amém? Então, se a sua igreja trabalha assim, está de parabéns, tem obra de samaritano, tem obra da caridade, é uma bênção a tua igreja. Mas fique sabendo, Deus lê a Bíblia para nós, né? Deus tem um anzol que cresce dentro dos humanos, com um anzol só sem uma igreja, e assim vai. Que Deus te abençoe e aumente sua fé. Renan, vem aqui, Renan, para mim. Eu não sei mexer no celular, quem mexe é meu neto, mas em uma hora eu vou aprender, né? Mexer no celular. Que Deus abençoe vocês.